É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre
a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que vai salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia.
Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra, de maneira muito precisa, que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências, porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você,
A quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você, tantas vezes, já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele
E então o olhar, a palavra de Jesus, tinha um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto desta autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também esse amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro. Que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir. Que é amigo, aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com um comprador sobre uma venda, nem com um invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração.
Não é sobre chegar. É perceber o caminho. Não é ter o dinheiro, mas é perceber que de fato, qual é a alegria que ele pode me trazer. E aí você entra na dimensão da riqueza que não é material. Porque o nosso tempo nós o gastamos muito na edificação de questões materiais. Pode observar. Muito pouco tempo nós dedicamos às nossas riquezas imateriais, que é o amor, é o perdão, é o crescimento interior, é a leitura. Eu me dedicar a ler um livro para permitir que aquele conhecimento venha me agregar, isso é imaterial. É o que não se rouba de nós. Se você escuta o trem-bala, você percebe que esse trenzinho passa pelas veias do seu coração e vai te fazendo um monte de perguntas sem nenhuma interrogação. É apenas a menina concluindo que não é sobre isso o mais importante. É muito difícil ser inteiro nos dias de hoje, com tantos instrumentais que nos despedaçam tão facilmente. É muito difícil a gente ter uma rotina de crescimento, de empenho pessoal, de busca pessoal, se tudo sopra para nos jogar para fora, para nos tornar fúteis e superficiais. Nós nunca estamos onde deveríamos estar, porque nos falta, sabe? Sei lá qual é esse defeito que nós estamos construindo. O desrespeito, né? Às vezes o outro você está falando com você, você está assim. Pode falar que eu estou te ouvindo, viu? Mentira. Não está ouvindo nada. Há uma insatisfação muito presente hoje. Embora a gente se fale tanto, há um vazio dentro de nós, uma espécie de solidão, que isso não preenche. Em última instância, nós temos necessidade mesmo do encontro, da intimidade, porque é isso que nos fortalece. Porque ouvir não é só aqui. O ouvir é o olhar para o outro. É ele perceber que naquele momento você está dando a ele o seu tempo. É isso que faz a gente se sentir ouvido. Isso é imaterial. Quando uma pessoa abre a boca, ela começa a demonstrar o que o imaterial que o enriqueceu, que a enriqueceu. O conhecimento, a sabedoria que nos chega somente quando nós estudamos. Um desejo de ir buscar o conhecimento, de ir superar o que estava antigo dentro de nós. Sabe, uma nova forma de viver. Em relação a essa tecnologia, né, que tanto nos escraviza e que às vezes nos priva de estar uns com os outros. Segura teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto estão aqui. São questões simples demais e que às vezes entram no coração da pessoa na hora certa. É sobre isso tudo. É sobre a riqueza que nós não podemos contabilizar com os números, nem tampouco no extrato de um banco. É um investimento que não será contado matematicamente, mas que poderá ser percebido no olhar de quem está perto, no seu olhar, que é essa satisfação de estar aqui, de protagonizar a vida que você protagoniza, de ser quem você é, de amar quem você ama, de fazer o que você faz. É sobre isso. Porque isso é muito contraditório, né? Por que nós temos hoje tanta facilidade de estar próximos, de estabelecer vínculos, de comunicarmos, e ao mesmo tempo parece que com dificuldade de manter vínculos, de fazê-los durar, e até mesmo de criar essa satisfação interior de ter alguém na nossa vida que de fato represente aquele cantinho do mundo que a gente procura e que a gente precisa para a gente poder ser quem a gente é. Eu nem sempre vivo o que eu preciso viver ali.
Porque eu já chego pensando no lugar para onde vou depois. Eu nunca estou onde deveria estar. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nunca estamos onde deveríamos estar. O corpo até foi, mas eu já estou aqui planejando onde estarei daqui a pouco. Ou então eu estou agindo de estar com você, falo com você a semana inteira no celular. Ai, que bom que a gente vai se encontrar. Ai, que bom que nós vamos passar uns dias juntos. Aí quando você chega, eu começo a falar com o outro. Não percebo que você chegou. Ou então o encanto de você ter chegado só dura nos primeiros momentos. Depois eu já começo a programar encontro com outros. Ai, que bom que semana que vem estaremos juntos. E eu nunca estou com quem eu de fato estou. Está uma mesmice, né? Uma exposição excessiva, o tempo todo uma necessidade de contar onde se está, com quem se está. Como se o fato de nós não contarmos e não mostrarmos, como se perdesse a consistência do vivido, como se não fosse real, como se não fosse verdadeiro. Não, essa intimidade não carece de publicação e é ela que nos deixa felizes. Quando você volta para sua casa e você identifica que aquele cantinho de mundo é que faz todo valer a pena. Nós precisamos começar a pensar sobre as realidades e as situações que de fato interessam, que de fato não podem ser adiadas. Às vezes nós adiamos questões tão fundamentais, tão importantes, por causa da nossa relação desordenada com o tempo. Sabe que uma das percepções que mais fazem diferença na vida é a do tempo. Porque se tem uma coisa que foi radicalmente modificada no ser humano, é justamente a relação com o tempo. Na filosofia, eu me lembro quando eu era um aluno de filosofia, há muitos anos, né? O professor dizia para nós que a mudança como nós nos relacionamos com o tempo causou as grandes transformações. A facilidade com que a gente vai, com que a gente volta. E naquela época ele ainda não se referia à facilidade com que a gente se fala. Se tornou ainda muito mais revolucionário. Naquela época nós não tínhamos internet, estavam começando. Nunca imaginávamos que nós iríamos nos falar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Não passava pela nossa cabeça essa possibilidade de ficar conectado. Eu sou muito conectado, eu tenho uma vida intensa, posso dizer, com as redes sociais. Eu não deixo de trabalhar por causa disso. Eu sou um menino trabalhador, não sou vagabundo. Eu tenho, na dinâmica do meu dia, minhas redes sociais fazem parte. Mas eu estou dizendo de uma coisa que antecede isso. É do perceber como essas realidades, essas situações podem nos privar uns dos outros. E de repente eu perco a percepção do tempo. Essa facilidade, a vida nos colocou assim o tempo todo. Eu mando uma mensagenzinha, eu falo com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos antes. Tinha que mandar o quê? Uma carta que levaria um tempão até chegar. Depois um outro tempão até voltar a resposta. Hoje não. Às vezes você fazia um telefonema, era a maneira mais rápida. Você grava um áudio, você envia, tudo hoje facilita. Mas por incrível que pareça, isso acaba colocando em nós uma displicência com o tempo que vai prejudicando muito a qualidade da nossa vida. Lá em casa, volto a dizer, celular não vai para a mesa. Primeiro porque é uma coisa anti-higiênica. Então é uma regra, porque senão a gente não se encontra. Nada pode ser mais urgente naquela hora do que a sua alimentação. Você se conceder o direito de se alimentar com dignidade. Porque eu tenho isso para mim como regra, sabe? Há situações que se elas não causam uma indisposição em nós vamos até saturar. Então se eu não problematizo a minha relação com essa falta de intimidade, é possível que eu vá ficando cada vez mais devassado,
permitindo essa devastação? Estou sendo o tempo todo invadindo, porque eu aceito a invasão. E eu vou contando o tempo todo eu preciso mostrar. E quando eu percebo, eu já não tenho mais intimidade. É como você ir para jantar com um amigo e a foto do jantar ser mais importante do que aquilo que você viveu. Lá no congresso nós falamos dessa liberdade que precisa ser tocada em todas as suas dimensões. Sabe, eu ser livre de tudo isso que me oprime. Então, até quando eu vou para a mesa, no primeiro momento pode me causar um desconforto, mas eu vou largar o meu celular aqui, parece que eu estou sem um rim. Ele fica ali, parece que meu rim parou de funcionar. Eu fico sem o celular, parece que tem uma falência múltipla dos órgãos. Experimenta isso. Experimenta esse desconforto e você vai ter assunto com o outro. Você vai ter a oportunidade de fato estar com o outro. Da mesma forma como é isso que faz com que a palavra tenha efeito. Quando você percebe que há uma conexão entre aquele que diz e a palavra que está sendo dita. Senão a palavra é vazia, o olhar é vazio, o ouvido é vazio. Essa oportunidade de ouvir para que os nossos desassossegos sejam colocados na pauta da vida. Porque nada pode nos desassossegar mais do que você ouvir uma pessoa refletindo sobre aquilo que está silencioso em você, mas já está lhe incomodando. É muito bom quando o nosso descontentamento encontra a palavra que vem de fora e que corrobora aquilo que você está sentindo, e você coloca o desassossego para ser levado a sério, e aí alguma coisa acontece. Nem sempre nós temos o direito à intimidade. Primeiro porque nós estamos devassados. Se tem uma coisa que acabou com o mundo contemporâneo, nesse mundo de hoje não existe mais privacidade. A gente pode ter até ter a ilusão de que você faz alguma coisa escondida. Não, mas está tudo na tal da nuvem. Se um dia se essa nuvem resolver chover, só Deus sabe o que vai cair dela. Um toquezinho e você entra em contato com as pessoas. Agora, por outro lado, esse mundo que nos facilita viver o encontro também nos dificulta, às vezes, viver a intimidade. Que é diferente, né? Parece que o encontro nem sempre é íntimo. A intimidade é aquela oportunidade que nós temos de quebrar as regras do mundo que está de fora, para que as regras deste mundo que é de dentro possam prevalecer. Pessoa aqui que estava falando justamente um pouquinho do que a gente estava dizendo. Ela disse assim: padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo, incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Ela não quis se identificar e nem precisa, porque quando nós ouvimos uma história assim, de alguma maneira todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também.
Viktor Frankl, um grande psicoterapeuta, escreveu sobre o sentido da vida a partir da reflexão cristã, porque ele era cristão. Um dos aspectos bonitos da reflexão de Viktor Frankl é justamente quando ele diz que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. Hoje, quando nós abrimos o programa, nós falamos da dinâmica da conversão. Inspirados hoje, que é quarta-feira de cinza, iniciando um tempo de quaresma, nós falamos do quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. E quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. No evangelho que a gente lia, o menino que volta para casa, ele volta porque ele lembra que ele tem pai. É o primeiro movimento da conversão desse menino. É recordar que ele tem um pai que o ama. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. Porque isso é muito interessante, quando você identifica que você tem com seu pai uma relação que lhe ajuda a identificar o que é nocivo em você e que você pode muitas vezes estar acostumado com aquilo e não perceber mais. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto. E ela já era bem idosa. Uma senhora muito distinta, assim, muito elegante. Ela estava acompanhada do filho. E ela tocou no meu ombro assim. E com muita serenidade ela me disse: Padre Fábio, outro dia eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim. Passou uma minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio. Eu sei que naquele dia, o seu programa, a reflexão que o senhor fazia, iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Eu achei interessante a confissão dela. Primeiro que eu me senti extremamente honrado de ter feito parte de um processo humano que eu julgo, pelo que eu percebi daquela senhora, uma mulher tão nobre, tão atenta a si mesma,
Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Sim, e agora pensando eu também. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. É para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Eu vou fazer um sacrifício ao longo dessa quaresma. Tá, mas pelo amor de Deus, escolha alguma coisa que de fato vai repercutir na sua alma. Que às vezes, eu vou ficar sem comer chocolate. Ótimo, seu organismo vai agradecer. Agora eu quero saber qual é as repercussões que ele terá, que esse sacrifício terá na sua vida espiritual. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quero as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas,
mais veladas, quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala, olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado.
porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Bem, Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só
voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador.